Olá! Começando então o nosso treinamento de Microsoft Power BI, iniciaremos pelo conceito do que é Business Intelligence, do que é BI. Então vamos lá. Eu achei aqui, fiz muitas pesquisas para esse treinamento, então eu achei muito interessante porque existem algumas definições, né? Eu achei aqui 11 definições, as principais, né? 11 definições, o que eu acho bastante, né? Então, dentro de todas essas definições, que vem muito de encontro, todas que são condizentes, né? Eu não achei nenhuma que falasse o contrário da outra, mas que complementasse a outra, né? Mas eu gostei muito de duas definições, que são essas duas aqui. BI refere-se ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento e monitoramento de informações que oferecem suporte à gestão de negócios. A segunda definição que eu gostei bastante é o conjunto de teorias, metodologias, processos, estruturas, ferramentas e tecnologias que transformam uma grande quantidade de dados brutos em informação útil para a tomada de decisões estratégicas nas organizações. Então, Business Intelligence essencialmente é isso. Tá? É um meio, é uma tecnologia, são ferramentas que te possibilitam coletar dados, tratar dados, analisar dados, transformar dados e exibir isso graficamente em formatos de dashboards, gráficos, informações visuais que te possibilitem ter tomadas de decisões assertivas, tomadas de decisões com base em fatos, né? O que você não teria se você estivesse analisando os dados separadamente. Tá? Vocês vão ver aqui na parte de OLAP o que é uma análise OLAP, o que é um ETL, o que é um Data Warehouse, que você vai ter ali sistemas separados, né? Eu tenho um RP que é separado do meu CRM, depois eu tenho o meu back-office, eu tenho um sisteminha ali que cadastra só os produtos, o meu sistema financeiro é em outro lugar, os bancos de dados não se conversam, e aí você sim pode fazer análise nesses sistemas, mas de forma separada. Então o BI ele vem para unir todas essas informações em um único repositório, mas mais importante do que apenas unir, ele consegue tratar esses dados, você consegue transformar o dado no modelo que você quer, da forma que você quiser dentro do BI, ok? Vamos para uma próxima explicação aqui, né? Eu tenho uma explicação aqui bem conceitual do que é BI. Então você tem aqui dentro de um modelo de Business Intelligence, análises de competências, de processos, de tecnologias, como eu falei para você agora há pouco, aplicativos, né? Essencialmente você deve ter uma aplicação que forneça essa possibilidade de trabalhar com o Power BI e o Power BI Desktop da Microsoft ou os Excel da Microsoft 2013 e 2016 são umas dessas ferramentas, falando-se da solução Microsoft Power BI. É claro que para outras soluções você tem outras ferramentas, outras aplicações e práticas, né? Então, a prática é muito importante dentro desse conceito de BI, porque você adquire ali uma rotina que vai ser seguida, não necessariamente ela é estática, você pode alterar essa rotina, ela pode evoluir, né? É claro que nós entendemos, esperamos que evolua para melhor, mas você deve sim adotar uma rotina que te facilite usar todos estes outros pontos, né, dentro do modelo de Business Intelligence para você ter BI, para você ter Business Intelligence, ok? Então, competências, né, processos, tecnologias, aplicativos e práticas são alguns fatores que vão ser utilizados como parte do processo de suporte à tomada de decisão. Tá vendo? Então é parte de um processo que vai te ajudar a chegar no teu objetivo final, que é o dado exposto, que é a análise pronta, né, para que seja consumida pelos diretores, enfim, pelo profissional, tomador de decisão, né, que vai analisar esses dados no final e vai conseguir passar aquilo que ele precisa, ok? Então, para uma tomada de decisão, essencialmente nós temos esses 5 pontos aqui que são muito importantes, ok? Vamos falar um pouquinho mais de conceito, enxergando o Business Intelligence como em camadas, ok? Então, duas coisas importantes aqui que eu gostaria de salientar, né? Que o projeto de BI é importantíssimo que os dados finais sejam fornecidos e entregues para o usuário. Então a gente entra aqui muito em uma questão de empoderamento do usuário. Não adianta de nada eu ter servidores trabalhando com a solução de BI lá, não adianta eu ter
técnicas, eu ter ferramentas, eu ter sistemas ou métodos que captem as informações das minhas fontes de dados, dos meus data sources. Não adianta eu ter alta disponibilidade nesse serviço de BI ou nesse servidor de BI. Não adianta eu ter a melhor ferramenta para ETL. Não adianta eu ter a melhor ferramenta para modelagem de funções cubo, funções DAX, como o Power Pivot faz. Se meu objetivo não é passar isso para um usuário final. O usuário final ele não está habituado com linha de programação, com código, ele não está habituado com o que o TI geralmente está habituado, que é correr atrás da informação, é ter um nível técnico mais apurado, né, para conseguir entender como aquilo funciona, é usar PowerShell, é usar ferramentas que naturalmente o usuário vai se assustar quando olhar. Ele não vai mexer com um SQL, ele não vai entender como ele faz um cruzamento de tabelas, ele não vai, para o cargo que ele exerce, de repente um assessor financeiro, um gerente comercial, ele não necessariamente tem que entender da infraestrutura de tecnologia para conseguir fazer BI. É claro que um cara formado em SQL, em banco de dados, ele vai muito facilmente fazer um BI ali dentro de um SQL Server. Ele vai muito facilmente trabalhar com SQL Server, análise services. Mas um usuário de negócios, não. E a gente tem que pensar, é importante que se pense, né? Eu não estou estabelecendo nenhuma regra aqui, mas é muito importante que a gente se pense quando fala de BI, lá na ponta, né, entregando o produto final, neste empoderamento deste usuário. Facilitar o acesso de dados ao usuário. Ele não vai querer saber das tabelas que você jogou fora, das colunas que você não considerou. Ele vai gostar e ele vai entender vendo os dados finais. Ele vai até conseguir fazer suas análises, sim, fazer drill up, fazer drill down. Nós faremos isso aqui durante todo o treinamento nas ferramentas de Self-Service BI ou até no Power BI Desktop. Mas ele vai entender quando isso estiver pronto para ele em um modelo muito mais fácil, né, voltado para o usuário, né, pensado no usuário. Então isso é muito importante. Uma segunda observação que eu gostaria de passar aqui no treinamento é que apenas dados relevantes devem ser coletados de maneira correta. Então aqui você tem uma economia de tempo muito grande. Até para você que está montando essa infraestrutura de Business Intelligence. Tá? Então se você tem lá um data source, um banco de dados qualquer, uma fonte de dados qualquer, onde você tem tabelas muito grandes, com muitas colunas, e você vai usar um percentual pequeno daquilo, ou o percentual que você não vai usar, acaba sendo um pouquinho grande. Então, para que trazer isso para o meu ETL? Para que trazer isso para a minha modelagem? Se eu já posso de imediato dizer o seguinte, eu só quero essas colunas deste conjunto de tabelas, eu só quero essas 3 tabelas, as outras 18 vão ficar, eu não vou usar nada do que tem lá. Né? Poxa, o processamento na hora de eu conseguir fazer o relacionamento entre as tabelas, na hora de eu conseguir fazer split nas colunas, na hora de eu conseguir fazer o merge nas colunas, o processamento disso vai ser muito mais rápido se eu tiver as informações já enxutas. Então, as ferramentas de BI da Microsoft, vocês verão na prática, que até na hora de importar o dado eu já consigo falar, eu quero este e este dado aqui, né, este conjunto de dados aqui, que é o que eu vou precisar. Ok, eu trouxe esse conjunto de dados, a partir dali eu posso fazer mais filtros, eu percebi que tem colunas que eu não vou usar, tudo bem, mas a tabela eu vou precisar, então eu trago aquela tabela. Agora, uma tabela que eu detecte que nem nada dela eu vou utilizar, para que eu trazer todo o conjunto, só para quem está no meu data source? Não. Então esse é um ponto que eu deixo como uma prática, né? Uma boa prática de BI. Okay? Então, apenas dados relevantes devem ser coletados de maneira correta, no momento correto. Um controle de qualidade de dados deficiente pode prejudicar todo o processo de BI. Okay? Este exemplo aqui mostra todo o meu processo de BI em camadas, né? Como eu estava explicando. Então, a primeira fase é a fase de coleta, né? Onde eu tenho o acesso à base de dados. É o meu data service, né? É onde eu vou dizer, olha, eu preciso ir até o meu sistema ERP, meu SAP, o meu TOTUS, o meu Dynamics AX, né? Qualquer solução, e eu preciso até ir lá buscar os dados, né? Então, o início de tudo é a fase de data source, a parte de importação de dados, né? A parte de coleta. Uma segunda fase do meu BI, é claro que isso é um resumão, né, do que é o meu BI, o meu processo de BI, é a parte de storage, a parte de armazenamento. Então, para esse primeiro exemplo aqui, tem alguns exemplos para passar, como por exemplo, PDV. Você está lá passando as suas compras no PDV, no caixa de uma loja, as informações estão sendo armazenadas ali. Muitas informações depois vão ser utilizadas por outros sistemas, integrados ou não, depende da loja, né? Tem loja, tem empresa que usa PDV,
que os sistemas já são todos integrados numa mesma solução. Você tem lá uma mesma solução com o módulo de PDV, o módulo financeiro, o módulo de estoque, mas tem empresas que não. Tem empresas que decidem adotar uma solução para PDV, uma solução para estoque, uma para controle de clientes, outra para o financeiro, contas a pagar e contas a receber, e depois ela contrata lá um profissional para unir essas informações, para unir esses bancos de dados e fazer estas bases conversarem, né? Haja vista que pode ser que tenha necessidade de ter desenvolvimento aí, ou não, haja vista que pode ter a necessidade de ter um BI em cima disso, né? Que não seja um sistema que conecte essas bases de dados e façam elas conversarem, mas que haja um trabalho de BI, né? Pode ser tanto um quanto o outro, né? Os dois cenários, mas que também haja um trabalho de BI para esses dados conversarem entre si no final. Eu consegui, por exemplo, puxar uma venda no PDV, amarrar essa venda no meu sistema de estoque, dar baixa no sistema de estoque, e amarrar tudo isso também é a minha informação financeira, né? Eu vou ter que gerar lá um contas a receber por conta dessa venda que foi gerada desde o PDV até o meu financeiro, ok? Então aqui, só para entender qual é a possibilidade que eu tenho de trabalhar com a parte de coleta, em quais momentos isso acontece, acontece no PDV, no software CRM, no software ERP, onde eu tenho os cadastros efetivos dos meus produtos, ou em qualquer outro banco de dados de qualquer outro sistema, né? Um outro ponto muito importante, que é o segundo, é a parte de storage, né? É a parte de armazenamento. Então aqui você tem armazenamento de bases multidimensionais que permitem que o mesmo dado esteja em diferentes categorias. Está muito interessante essa questão do BI, onde em um mesmo item, como por exemplo, vamos pegar produto, né? Dentro de produto, eu posso fazer diferentes análises. Então, eu posso analisar o produto pela categoria de cliente, eu posso analisar o produto pela categoria da venda em si, da minha tabela fato, eu posso analisar o produto pela origem de estoque, ou, por exemplo, por compras. De diversas formas eu posso analisar o meu produto. E o que se amarra muito bem à questão de storage é uma estrutura lógica adequada para os dados. Não adianta de nada eu fazer um ETL aqui, fazer uma coletagem de dados, ir lá no meu data source, buscar a informação, se eu não tiver uma estrutura adequada para comportar aquele dado que eu estou trazendo, né? Então eu tenho que ter um meio lógico para isso, ok? É uma segunda etapa, né? Uma terceira etapa aqui seria a parte da análise em si, né? Inspeção, transformação e modelagem de dados coletados, armazenados para servirem de base aos insights que darão suporte à decisão de negócio. Então, a análise, ela gera insights e esses insights eles são usados como base para a tomada de decisão de negócios. Ok? Então, está aqui, terceiro item, modelagem de dados. É a parte do meu ETL, né? É a parte em que o Power Query e o Power Pivot vai fazer aí a tratativa, a transformação, a modelagem, né? Vai trabalhar aí com as tabelas de dimensões, né? Porque elas são a base para você conseguir fazer uma função DAX, uma função de cubo, dentro do Excel ou do Power BI Desktop, ok? E por último você tem a entrega da informação, né? Da forma como ela deve ser disponibilizada. Então eu acabo empoderando o meu usuário a conseguir consumir esta informação, porque já me preocupei em acessar a base, em armazenar, em tratar e entregar esse dado pronto para análise do meu usuário. Interativo, sim, ele vai poder fazer análise em cima daquilo, ele vai poder fazer alterações, mas dentro de um entendimento, de um escopo para análise de negócios. Então, o que ele vai poder fazer ali é tirar um gráfico, colocar outro, é fazer um zoom, é fazer um drill up, um drill down, por exemplo, entrar dentro. Nós vamos fazer isso na prática, tanto no Excel quanto no Power BI Desktop. Eu vou entrar dentro de uma área de negócios, área financeira. Lá dentro eu tenho a gerência área administrativa. Eu faço um drill up, ou melhor, faço um drill down. Eu entro dentro da área administrativa e eu tenho dois outros gráficos, financeiro e fiscal, ou contábil e financeiro, e assim por diante, ok? Mesmo no final do meu dashboard entregue para o meu usuário de negócios, para o meu tomador de decisões, ok? O que eu posso utilizar aqui? Relatórios, dashboards, KPIs, né, que são indicadores de desempenho, eles vêm muito de encontro à quarta etapa aqui, que é a etapa de entrega de dados. Vamos agora para a questão da modelagem multidimensional. O que é uma modelagem multidimensional? Ela trata-se de uma análise, de uma
de um modelo de análise de dados, onde eu tenho basicamente aqui tabela fato e tabela dimensão, né? É conceito de BI. Então imagine o seguinte cenário, onde eu tenho aqui uma tabela, essa tabela está em qualquer data source, está em qualquer fonte, pode estar numa planilha do Excel, pode estar no banco de dados do Access, do Oracle, pode estar no TOPS, isso aqui pode estar no CSV, pode estar no banco de dados local do Access, banco de dados relacional, pode estar em qualquer data source, em qualquer fonte de dados. O fato é que eu tenho em qualquer data source uma determinada tabela com estas colunas, gestionando, armazenando informações de dimensão tempo. Eu tenho uma tabela com a coluna ID tempo, uma coluna data SQL, uma coluna dia da semana, enfim. Eu estou me organizando, registrando, expondo dados referente a tempo. Esses são os meus dados temporais. Isso pode estar em qualquer fonte de dados, até em um calendário online, uma lista do SharePoint, né? Eu tenho uma segunda tabela, onde eu tenho